Está no ar o programa do Fogaça, programa onde você tem espaço, tem voz, onde você pode mandar a reportagem do seu bairro, da sua localidade, através do telefone WhatsApp 6999-231-9050. Lembrando que o celular precisa estar deitado, ou seja, na horizontal. Mande o seu nome completo, mande o seu bairro, o nome da sua rua, o número e relatando e gravando um vídeo sobre os problemas da sua localidade. Juntos, programa do Fogaça e você, a gente vai tentar buscar a solução. E quero mandar um abraço especial para você de Porto Velho, Candeias do Jamari, Ji-Paraná, Presidente Médici e Cacoal. São as cidades onde o programa do Fogaça passa na TV aberta. E também para as redes sociais, para Rondônia e o mundo. Confira o nosso programa de hoje. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Chegando aqui na quadra de esporte do Colégio Maria Auxiliadora, aqui no centro de Porto Velho, onde está acontecendo nesse momento uma feira cultural aqui dos alunos, e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Você e sua equipe criou aqui essas... Como é que é? Goluzema, o nome é esse? Fala pra nós aí, de que é feito, como é que foi essa ideia de vocês? A gente está na parte da culinária, a gente está falando sobre comidas típicas aqui de Rondônia, né? Esse aqui é um doce de cupuaçu que a gente fez, que eles fizeram, que é chocolate aqui com, acho que é... Brigadeiro branco e gelé de cupuaçu. Brigadeiro branco e gelé de cupuaçu. Esse aqui é bombom de cupuaçu. Uma trufa de cupuaçu. Esse daqui é o quê? É também a mesma coisa. É tudo cupuaçu aqui. Esse aqui é o dídio. E esse daqui são pão de queijo com massa de mandioca, que eles fizeram também. Esse aqui a gente comprou, é um beiju. E aquilo ali é o açaí. Esse aqui que você tem o açaí, que no caso é o açaí natural, né? Beiju. Esse é o pão de queijo que vocês fabricaram. Sim. Então, no caso, isso aqui é obra de vocês. Quais são os ingredientes que vocês colocaram nesse pão de queijo aqui? A gente fez uma massa de mandioca normal, né? Aí a gente só colocou o queijo dentro e fechou. E botou pra assar. A gente substituiu a massa pela massa de mandioca. Entendeu? E esse aqui é? Esse daí é o doce de cupuaçu. Doce de cupuaçu. É brigadeiro branco com gelé de cupuaçu. Que vocês fizeram também. Que a gente fez. Aquilo ali é chocolate. É chocolate, pra ficar bonitinho. Que também vocês deram... Uhum. Sim. No caso aqui, vocês são a equipe da culinária. Aham, sim. Estão gostando do evento? Sim, muito bom. O nosso grupo ele ficou responsável por fazer o trabalho de campo e entrevistar os moradores sobre a vida deles no bairro Areal e Mocambo. Agora a gente vai seguir com a Catarina. Olá, bom dia. A gente vai falar sobre os dados que a gente pegou dos entrevistados
E começamos assim, porque moro no bairro. Grande parte por causa da tradição e tal, porque os pais e a família já moravam no bairro, continuaram morando. Então, cerca de 90% mora no bairro graças a essa condição dos pais e veio de tradição da família. Outra parte foi por conta de estudo e trabalho. E, apesar disso, também tem muitos universitários lá, por conta da São Lucas. E agora, graças a essa antiga tradição de todos por morarem na família, morarem na casa da família e tal, há uma vizinhança boa. São pessoas que já têm um convívio, já têm um costume, se conhecem, então sendo cerca de 91% são uma convivência boa, uma vizinhança positiva com relações ótimas. E graças a esses pontos positivos e que agregam muito nos dados, 100% dos entrevistados acham que o bairro é um ótimo lugar para se morar. E como eu tinha falado, graças às universidades, escolas, e tem tudo muito perto, como panificadora, igreja, para quem crê, etc. Agora a gente vai passar para a Ana Júlia. Meu Deus, calma. Eu vou falar sobre a segurança, o saneamento e a infraestrutura do bairro Areal. Então, bora começar pela segurança. A segurança, hoje em dia, segundo as pessoas que a gente entrevistou, que foram 10 pessoas, a maioria considerou a segurança mediana e boa. Mas, antigamente, como o bairro Areal e o Mocambo, eles são bairros próximos, antigamente o Mocambo, ele possuía alguns pontos de droga, sabe? E aí, por conta disso, o Areal, antigamente, ele costumava ter também algumas influências por conta do Mocambo. Mas, hoje em dia, a maioria das pessoas que a gente entrevistou, que moram lá, considerou que é mediana a segurança. Já o saneamento, que é a questão dos esgotos da rua e do bairro em si, a maioria considerou mediana, 54,5%, e 27% considerou ruim. Então, é apenas uma pequena porcentagem que considera boa a questão do esgoto dos bairros. Já a infraestrutura, que é a manutenção e o asfalto do bairro, a maioria considerou boa, que é 45,5%, e já os 2/3 considerou ruim e mediana a infraestrutura. Agora eu vou falar sobre a média de moradores que moram na casa. Então, foram 50% dos entrevistados no Areal, moram entre 2 pessoas, moram entre 7 pessoas. Eu vou falar há quantos anos mais ou menos os moradores moram ali no bairro. Dos 10 entrevistados que a gente entrevistou, 80% responderam que moram ali há mais de 10 anos. Aí os outros 20% são divididos em 10% moram ali em 5 ou mais anos. E os outros 10% moram ali há menos de 2 anos. E a gente perguntou também se eles nasceram aqui em Porto Velho. 90% respondeu que sim e 10% respondeu que não. Bom dia, eu vim falar sobre o bairro Mocambo. E eu vou falar sobre segurança, vizinhança e infraestrutura. Os moradores avaliam a segurança, 70% avalia como mediana e os outros 30% avaliam como boa. Nenhum dos entrevistados avaliou como ruim. Aí tem a vizinhança, 90% avaliou como boa, 10% e nenhum entrevistado avaliou como ruim. Infraestrutura, 40% avaliou como ruim e os 60% está dividido igualmente entre avaliações boas e medianas. Eu vou falar sobre por que os entrevistados moram no bairro. 70% mora lá porque é a casa dos pais, eles nasceram lá, cresceram lá e moram lá até hoje, construíram a família deles lá. Os outros 30% estão divididos entre quem gosta do centro, quem tem um aluguel barato, mora lá por causa do aluguel barato, e quem tem casa própria. Nós também perguntamos sobre o saneamento. 40% considera mediano e 40% considera ruim e apenas 20% considera bom. E se nós formos visitar o bairro, nós vemos que realmente o saneamento ele é bem precário. Nós vemos o esgoto na rua sem nenhum tipo de tratamento. E nós também perguntamos sobre se eles consideram um bom lugar para morar. E 100% diz que sim. Todos os entrevistados disseram que sim, que é uma vizinhança muito tranquila e muito calma para morar.
A partir dos dados que nós levantamos nessa entrevista, nós chegamos a concluir que o bairro, o Mocambo, ele precisa de uma atenção a mais da prefeitura na questão do asfalto, do saneamento, da própria estrutura da rua, que, segundo alguns entrevistados que perguntamos, aquele asfalto é muito antigo. Ele está ali há mais de, acho que uns 20 anos e nunca foi reformado, nunca teve algum tipo de reforma e ele é bem precário. Então eu acho que nós achamos que precisa de uma atenção a mais do bairro. Todos os anos, nós aqui no IMA, né, nós sempre desenvolvemos projetos culturais, socioculturais, históricos, que façam com que os meninos pesquisem ou então encontrem ou conheçam alguns assuntos que são importantes para eles. E esse ano surgiu a ideia da gente lembrar, homenagear Porto Velho através dos bairros mais antigos daqui, né? Era porque assim, a gente vê que às vezes o tempo vai passando e os meninos vão esquecendo um pouquinho de onde é que eles vieram, quais são as suas origens. E nós, 93 anos aqui em Porto Velho, nós precisamos que eles tenham esse pertencimento, a gente quer assim desenvolver esse pertencimento dos meninos e esse conhecimento mesmo. Então nós fizemos o desenvolvimento nos bairros principais, né, que era Centro, Mocambo, Areal, Arigolândia, o Panaí, aqui o Caiari, sabe, lá o Triângulo, e nós dividimos entre as salas. Eles pesquisaram durante muito tempo, fizeram entrevistas com moradores antigos, conheceram antes e depois, e hoje eles estão fazendo, né, a culminância de uma das partes desse projeto. Porque a gente ainda vai ter a culminância no próximo dia 8, que é a parte das danças, né, da valorização dos artistas que são artistas locais. E a gente também quer que eles vejam isso e saibam sobre isso. Muitas vezes eles sabem muito sobre pessoas de fora, os artistas de fora, e história de fora, mas a nossa história é muito rica, é muito linda, sabe? É uma história assim maravilhosa, eles precisam conhecer. Esse é o nosso objetivo. Vamos falar agora com a Kelly, ela que é coordenadora aqui da escola Maria Auxiliadora, não é isso? Isso. Kelly, fala para nós um pouquinho sobre o evento, sobre o que é para a escola e o que é para os alunos esse evento hoje. Esse evento a gente está propondo, né, mostrar para os alunos o conhecimento mais sobre a história dos bairros antigos da escola, da nossa cidade, Porto Velho. Como vocês podem ver, nós estamos desde ontem apresentando vários bairros para a população, para a comunidade escolar, para os pais dos alunos, com esse objetivo, né, de trazer um pouquinho da história de cada bairro. Meu nome é Diogo, meu grupo é composto pelo Linhares, pelo Rony, pelo Wendel, pelo Gabriel e pelo Pietro. Quem vai começar falando é o Ronielson. Bom dia, meu nome é Ronielson. Eu vou falar sobre as principais ruas do Areal e do Mocambo. As principais ruas do Mocambo é composta pela rua Jaci Paraná, 13 de Maio, Prudente de Moraes e Almirante Barroso. Agora eu vou falar sobre as ruas do bairro Areal, que é composto pela rua Terreira Aranha, Joaquim Nabuco e Marechal Deodoro. Eu vou falar sobre as principais mudanças do bairro Areal. E um deles está entre a igreja do bairro, que já foi o Centro Salesiano do Menor e hoje é a Escola Padre Chiquinho. Também tem o Mocambo, antigo lixão a céu aberto entre as ruas Campos Sales e Presidente Dutra. Abandonado por décadas, hoje é o Ecoparque do Mocambo. Do bairro Mocambo, que são 953 habitantes, sendo 460 homens e 493 mulheres. E no bairro Areal são 6.024 pessoas ao todo, sendo 2.857 homens e 3.167 mulheres. Eu e meu amigo Pietro iremos falar sobre as características de Mocambo e Areal. Eu vou começar falando sobre as características de Mocambo. Bom,
O bairro Mucambo é um dos bairros mais antigos de Porto Velho, sendo conhecido como Cemitério dos Inocentes, pelo fato de ter alguns túmulos lá. Ele também é um bairro com baixa infraestrutura, ou quase nada de infraestrutura, e ele é um pouco movimentado. Antigamente ele não era tão tranquilo assim, hoje em dia ele é. Bom, agora eu irei passar minha fala para o meu amigo Pietro. Bom dia. Vou falar sobre o Areal. O Areal ele é um dos bairros mais antigos de Porto Velho, na qual consistia em um grande areal onde havia muitas areias e lá foram feitas muitas construções famosas, como a Faculdade de São Lucas, a Igreja Nossa Senhora de Fátima e os colégios Padre Chiquinho e Instituto do Trabalho. Hoje aqui no Instituto Maria Auxiliadora, a gente está fazendo no ensino médio várias apresentações em relação aos bairros históricos aqui de Porto Velho. O nosso especificamente é o bairro Caiari. O meu grupo está falando sobre algumas pessoas influentes que foram no bairro, personagens históricos que moraram e tiveram por algum tipo de fama. E a gente também tem um grupo falando sobre história, outro falando sobre a culinária do bairro, aqui também para degustação. E tem as outras turmas, primeiro ano, terceiro ano, estão falando sobre outros temas, outros bairros que foram bastante influentes aqui na história de Porto Velho. Nós somos do segundo ano aqui do Colégio Maria Auxiliadora e nesse nosso projeto nos trilhos de Porto Velho, a nossa turma ficou encarregada de falar sobre o bairro Caiari, que é um dos bairros pioneiros aqui da formação da nossa cidade. E aqui dentro do nosso estande tem informações sobre a cultura do bairro, a formação, pessoas que viveram nesse bairro e até hoje são história na nossa cidade. E seguindo essa apresentação aqui, a gente espera passar um pouco para vocês, para as pessoas que vão vir aqui, sobre a história desse bairro que é tão importante para a nossa cidade. Eu vou falar um pouco sobre a nossa organização, né? A gente fez uma decoração bem retrô para representar bem o bairro. O nosso tema ele é preto, então por isso as coisas estão mais nesse estilo. E ali no final o senhor vai ver as comidas, que são vatapá de camarão, suco de cupuaçu e pastelzinho, que são uma das comidas típicas aqui da nossa região. Para a culinária a gente escolheu os pratos mais comuns da Feira do Porto, localizada próximo ao estádio Luiz Ferreira. No caso, pastel, vatapá e suco de cupuaçu natural. Felizmente não conseguimos fazer algo mais tradicional porque os mais antigos existiram, por conta do descaso da prefeitura em relação à segurança e infraestrutura do local. É isso. No caso, isso aqui são ingredientes criados por vocês? Não, no caso a gente... Só o vatapá. Apenas o vatapá. Qual é o ingrediente que vai no vatapá? Camarão. Camarão. No caso, o senhor tem alguma alergia? Não tem pimenta? Não. Tem vatapá padrão de camarão. E no caso também o de frango, mas o que a gente foi escolhido foi o de camarão, que é mais de lá. Que é mais tradicional, né? Vou falar sobre a escola de samba. O que acabou? O que aconteceu? A escola de samba Clóvis do Caiari abandonou o carnaval de Porto Velho desde quando alguns jovens daquele local, que moravam naquele bairro, decidiram que eles iriam dirigir a escola. Bom, resultado, a escola morreu. Mesmo tendo a única que tem sede própria, cuja essa estrutura está abandonada até hoje, o último desfile do Caiari foi no ano de 2000. Meu nome é Eloá e eu vou falar um pouquinho sobre como era o bairro Mocambo antigamente. O Mocambo ele foi criado em 1914. Desculpa, eu tô nervosa. Foi criado em 1914, ele está na região oeste, ele tem um formato quadrado e ele está limitado entre os bairros Areal, Santa Bárbara, Baixo União e o Centro. Em 1916 foi criada uma capela em homenagem a Santa Bárbara e esse nome tem
relação com o primeiro terreiro de Umbanda de Porto Velho, que era a Irmandade Beneficente Santa Bárbara. Em 1915, depois da criação do município de Porto Velho, se viu a necessidade da criação de um cemitério, que foi nomeado Cemitério Público dos Inocentes. A sua localização é dada na parte da frente, no bairro Centro, e nos fundos do bairro Mocambo. Infelizmente, nos dias de hoje, ele é vítima de vandalismo, roubo e ponto de drogas. O bairro Mocambo, no decorrer do tempo, ele foi passando por mudanças assim, de imagem de bairro perigoso, ele foi diminuindo assim, essa imagem. As casas simples elas foram reestruturadas, uma vez que a prefeitura ela não estava aceitando construções não planejadas. Eu vou falar sobre o areal. Eu vou falar sobre a construção lá, que foi feita a Nossa Senhora de Fátima, a igreja, feita por 2 padres italianos. E depois, posteriormente isso, veio a construção do Quinto Beck, feita para limitar as áreas do areal e do Baixo União. Indo um pouco para o Mocambo, ele originalmente foi feito exclusivamente para moradores que trabalhavam na madeira de ferro, na trilha de ferro Madeira Mamoré. E quem construía as casas era eles. Então eles usavam os únicos materiais que eles tinham presente, como madeira e barro e cimento. Inclusive, caso vocês forem hoje lá, ainda dá para ver que ainda existe algumas casas de madeira, pois ainda não foi tudo entre aspas atualizado. A via foi construída para facilitar o transporte de borracha da região para Rio Madeira, onde os produtos seriam transportados para o resto do Brasil e do mundo. Muitos trabalhadores da ferrovia e suas famílias se estabeleceram nas áreas da ferrovia próximas e também na região onde seria o areal. Eu vou falar como está atualmente o areal. Atualmente o areal é um bairro residencial que abriga uma diversidade de famílias e comércios locais. Apresenta saneamento básico, escolas, praças públicas e está bem estruturado. Vou falar aqui com a Aline, ela que vai falar um pouquinho para nós. Aline. Olá, gente, tudo bom? Eu sou mãe do João Pedro, eu acompanho ele na escola desde o 6º ano e agora ele chegou no 3º. Então a turma está falando sobre o bairro Triângulo, eles estão falando sobre fatos históricos, origem do bairro, né? Tem a parte também de alimentação específica, né? Então eu estou aqui auxiliando, porque querendo ou não eu estou estudando junto com ele, né? Então a gente acaba tendo que auxiliar a turma toda e a gente está aqui trabalhando nessa parte junto. Quer dizer que além de mãe, você também é aluna aqui? Eu acabo sendo aluna, né? Eu não sou aluna não, mas eu acompanho ele por causa do transtorno que ele tem. Ele tem um déficit, né? Então, por causa dessa deficiência dele, o médico na época falou que ou ele parava de estudar ou ele precisava que alguém acompanhasse. E hoje ele está fazendo o 3º ano. E hoje ano. ele está chegando no 3º ano, graças a Deus e a mim que estou junto com ele. Ele está aqui. Tá. João Pedro, eu acho que ele está bem explicando. Só um minutinho. Então, vamos lá ver o João Pedro. João Pedro está explicando? Esse é o João Pedro, pessoal. Esse é o João Pedro. Você está gostando de estar aqui? Como é que foi? Está sendo fácil, difícil? Tá sendo fácil. Você tem ajuda? Eu tenho ajuda, né, da minha mãe. E tá sendo legal também, né? Pessoal chegando, né? Chega junto, te ajuda, Sim, né? Me te ajuda, apoia. chega junto, me apoia. E no final do ano você se forma. No final do ano eu me formo. Tá? Obrigado. Estamos aqui na escola Instituto Maria Auxiliadora com nossa feira cultural sobre os bairros de Porto Velho, onde se originou e as suas origens. Eu sou a Ana, eu sou a Carol e a nossa apresentação é sobre o bairro Triângulo e a gente está mostrando um pouquinho sobre. E aqui é a nossa tenda, como vocês podem ver. Estamos apresentando sobre o bairro Triângulo e aqui temos um trem que está falando sobre a origem dele e algumas coisas também. Bom dia, meu nome é Vinícius, eu vou falar sobre a estrada de ferro Madeira Mamoré. Para colocar os senhores no contexto, durante o século XX estava havendo muita exportação de látex aqui na Amazônia.
para essa exportação ocorrer, ela tinha que ser transportada dentro do país. Aí o que fizeram? Ou optavam pela construção da estrada de ferro ou pelos rios. Os rios eram lugares muito acidentados e era muito difícil, não tínhamos essa tecnologia que nós temos hoje. Então, optaram por investir na criação da estrada de ferro. Hoje em dia, ela já está em desuso. Mas caso os senhores queiram ver exemplares, ali na estrada de ferro, descendo aqui a 7 de setembro, os senhores vão encontrar. Eu vou falar sobre a Igreja de Santo Antônio. A Igreja de Santo Antônio, ela tem um marco histórico e religioso para a cidade. Ela foi construída no início do século XX e ela é considerada um dos edifícios mais antigos da cidade. Ela foi construída por trabalhadores da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que na época queriam buscar um espaço para depositar sua devoção religiosa. Bom dia, eu sou o Cauã, vou falar sobre o cemitério da Candelária. O cemitério da Candelária, em seu início, foi construído para sepultar os operários estrangeiros, que acabavam falecendo durante a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Pode não parecer, mas o cemitério foi devidamente projetado. Alguns engenheiros da ferrovia São Paulo-Rio Grande partiram para a Madeira Mamoré. Haviam 1.593 estrangeiros enterrados no cemitério. E até 1912 só eram enterrados os estrangeiros. A partir dessa data foram enterrados os operários brasileiros também. Que é uma árvore que cresce tanto no estado do Amazonas quanto no estado de Rondônia. O cuco cruzeiro tem a característica de crescer de 10 a 15 metros de altura e se perguntar tanto em ambientes secos e quentes. A fruta do cupuaçu tem formato oval, de cor marrom e pode pesar cerca de 1,5 kg. A gente faz o retirado da polpa do cupuaçu dentro da fruta e pode produzir creme, suco ou pão. O cupuaçu é experimentar. O cupuaçu é originado na Amazônia Oriental brasileira, né? Ele também pode ser encontrado em estação primária. Esse fruto, ele é um sabor forte, tanto ácido. Ele confere a possibilidade de suco, lírico, sorvete, pudim, como postos, que são aqueles de vida, né? Que tem mais água do que legumes de frutas e outros doces. 16. Ela é uma fruta super séria com climas mais úmidos e de baixa. Sobre o peso e a aparência dela, assim como o cupuaçu, ela é uma fruta mais oval e ela pode produzir até 6 kg. E ela é esverdeada e preta. Vocês aceitam alguma prova? E a gente está aqui prestigiando uma feira cultural da nossa escola Instituto Maria Auxiliadora. E também trazemos também na nossa feira algumas culturas de bairros da nossa região, de Porto Velho. Aqui também temos o bairro Areal, Mucambo, o Caiari e o Triângulo. Na nossa turma do 3º ano, estamos prestigiando o bairro Triângulo, mostrando um pouco mais da cultura do bairro de antigamente e até hoje. Bom, e para quem ainda não conseguiu vir prestigiar a gente hoje de manhã, nós vamos ter a nossa Feira Cultural dia 8. Quem quiser estar vindo nos prestigiar também é bem interessante. Venha para a nossa escola para prestigiar a nossa feira. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir.